Tá bom, pessoal. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a crise de 1929. É uma beleza, né? Já começar a aula falando de crise. Quase que a gente não tem crise para pensar, né? Então a crise de 1929, ela aconteceu num período que nós chamamos de período entre guerras. Por que entre guerras? Ela acontece depois da Segunda Guerra Mundial e antes da primeira, depois da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda antes da Segunda Guerra Mundial. Então é nesse período, mais ou menos entre 1920 e 1939, 1919, 1939. Esse é o período que a gente vai chamar o período da crise, que vai ter o seu ápice ali em 1929. Todos estão me ouvindo direitinho? Dá uma alôzinha aí para eu ver que vocês estão ouvindo direitinho. Estão ouvindo? Isso, Beleza. Estou ouvindo, professor, estou ouvindo. Tá, beleza, então. Então, ó, presta atenção, tá? Isso aqui é importante, tá? Vamos ver se está passando direitinho. Ó, olha essa segunda tela. Aqui, nós temos aqui a situação dos Estados Unidos após o fim da Primeira Guerra. Como é que estava os Estados Unidos naquele momento, né? A Europa tinha deixado de ser o centro do mundo. Vocês se lembram ali que a Inglaterra é quem possuía a hegemonia mundial. Ela que controlava tudo no mundo, influenciava politicamente. Por conta da guerra, ela estava totalmente destruída, né? Então o que acontece? Ó, mesmo sendo vencedora da guerra, porque a Inglaterra, a Europa foi vencedora da guerra ali, na parte, né, da Inglaterra, França e juntamente com os Estados Unidos foi vencedora da guerra. Mas ela ficou toda destruída. Então, os Estados Unidos acaba se tornando o principal exportador de produtos de toda a natureza para a Europa. Então, como eles precisam de comida, eles precisam de roupa, eles precisam de materiais para reconstruir a Europa, quem vai fazer todo esse processo serão os Estados Unidos. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Estados Unidos vai ganhar muito dinheiro. Vai ser um período de muita prosperidade nos Estados Unidos, né? Todo mundo vai ter tanto dinheiro, todo mundo não, aqui eu vou abrir um parênteses, né? Classe média alta. Classe média alta. Existe um número de mais ou menos 80% das pessoas que eles não aproveitaram da mesma forma dessa prosperidade. Melhoraram de vida, mas não foi aquela coisa. Agora tem ali uns 20% dos americanos que eles não vão ter nem onde gastar tanto dinheiro que vão ganhar, né? Mas só para você ter uma ideia, mesmo entre os mais pobres e os mais ricos americanos, todos, por exemplo, tinham aquele Ford T, que era um carro popular da época, né? Toda casa de americano tinha um daquele, porque foi um período de muita prosperidade financeira ali. Aí o que aconteceu? Eles começaram a produzir muito, de tudo, porque eles estavam produzindo para a Europa, para a América do Sul, América Latina, né? E eles acabaram dando mais atenção para a Europa do que para a América Latina. Isso fez com que nós, por exemplo, no Brasil, começássemos a abrir indústrias, porque estava faltando produtos para nós. Então nós começamos a abrir indústrias para fabricar os nossos produtos. Mas lá nos Estados Unidos eles estavam ganhando muito dinheiro por conta de ter muitos compradores. E começou-se então a se produzir bastante e abrir muitas fábricas. Fábricas de todo gênero começaram a ser abertas. As fábricas, então, para diversificar os seus capitais, ela pegou e começou a vender parte de suas ações no mercado de valores. Vamos entender rapidamente o que é isso. Ações é uma mini porcentagem de uma sociedade, né? Você vai lá então e eu vou comprar uma ação do Banco do Brasil. Então eu vou me tornar um microsócio do Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil ganhar muito dinheiro, o que acontece? Eu vou ganhar também aquela porcentagem mínima, mas vou ganhar muito dinheiro. Só que se o Banco do Brasil quebrar, eu quebro junto. E naquela época, como as fábricas estavam vendendo muito, estavam vendendo bastante, eles começaram simplesmente a todo mundo ficar rico. Até os mais pobres começaram a ganhar dinheiro e esses mais pobres começaram a emprestar dinheiro do banco para comprar ações. Porque as ações das bolsas de valores estavam subindo muito. Todo mundo comprando, então vem a lei da oferta e da procura. Se você tem bastante comprador e tem um número limitado de ações que está crescendo e subindo, o que vai acontecer com as ações? Os preços sobem bastante. Então você conseguia dobrar o seu dinheiro, às vezes, da noite para o dia. Tinha pessoas que investiam lá $1 milhão e virava 2, 3 milhões em questões de dias.
Isso estimulou muito as pessoas a pegarem suas casas e hipotecarem ela, né? Financiarem ela para levantar dinheiro para comprar mais ações. Outros pegavam dinheiro emprestado do banco, outros vendiam imóveis para comprarem ações. Então os Estados Unidos se envolveu muito na compra de ações para negociar no mercado de valores, porque dava muito, muito dinheiro isso, certo? E eles passaram a viver e a passar para o mundo também o estilo de vida americano. O que é o estilo de vida americano? É você ter, é luxo mesmo, sabe? Tinha até carrinho de bebê, só para vocês terem uma ideia, carrinho de bebê com som, né? Aquele som mesmo, assim, que eles levavam com pilhas grandes, né? Então era uma novidade para a época, não se tinha mais o que inventar, de tanto recurso que os Estados Unidos teve. Foi um momento de muita prosperidade. No entanto, como que a crise acontece se está todo mundo ganhando dinheiro? Aí é que tá. A crise acontece porque lá na Inglaterra, lá na Europa, que estava toda destruída, ela começa gradativamente a se recuperar. Ela vai colocando em funcionamento as suas fábricas, eles começam a fabricar produtos e ela, naturalmente, se a Inglaterra, França, Itália, tudo começa a fabricar também produtos, ela não vai precisar comprar os produtos americanos. Na América Latina nós também já tínhamos fábrica. Então o que aconteceu? Eles estavam fabricando muito, uma superprodução e fazendo um estoque muito elevado. Eles estavam com muito estoque. E começou a haver um subconsumo. Mas um subconsumo por parte de quem? Primeiro do exterior. E os estoques estavam muito grandes, muito altos os estoques americanos. Se eu tenho muito estoque, e eu tenho menos comprador, o que vocês acham que seria o caminho mais inteligente de um empresário industrial fazer? Vamos lá, vamos ver se alguém acha a solução ali. O que você faria se tivesse muito estoque e de repente diminuísse muito a venda? O que você faria? Abaixaria o preço? Que tentaram abaixar o preço, tentaram 4 tipos de situações para abaixar o preço, mas mesmo assim os estoques não abaixavam, porque eles continuavam fabricando, eles não podiam parar, né? Eles estavam num processo de fábricas, de fabricação intensa. Teria que ter um outro caminho ainda, né? Porque outras pessoas tinham comprado muitos produtos, tem gente que não ia comprar 2 vezes geladeira, né? Por exemplo, né? Qual outra solução vocês acham que poderia se arrumar? Oi? Eles tinham que procurar mais compradores de outros países? Pois é, eles tentaram também isso, mas não tiveram sucesso. Vamos lá, vamos tentar uma terceira opção. Pegarem ações? Não, eles precisavam de parar de produzir. Porque se eles não parassem de produzir, os estoques nunca baixariam. Aí eu pergunto para vocês, né? Se eles pararem de produzir, o que acontece com os trabalhadores na fábrica? O que vai acontecer com os trabalhadores que fabricavam os produtos? Perde o emprego. Perde o emprego. Começou-se então uma recessão, a mandar muito mais pessoas embora do que contratar pessoas. Por quê? Porque como tinha muito estoque, não precisava de fabricar, então também não precisava de pessoas para trabalharem naquele momento. E as pessoas os americanos começaram a ficar desempregados. Ao ficarem desempregados, a notícia correu no mundo. Muitos investidores das bolsas de valores surgiu então a notícia que as ações estavam caindo, porque as fábricas estavam vendendo menos. Então, com medo de perder dinheiro, de tomar prejuízo, as pessoas começaram a vender as suas ações que tinham comprado. Só que aí é o contrário. Se agora você tem muitas ações para vender, né, e tem muitas ações para vender e coloca no mercado bastante ação, bastante oferta, o que acontece com o preço das ações? O que você acha? Quando um produto tem bastante em todo lugar. Elas sobem. O preço acontece o quê? Elas sobem, eles aumentam. Não, ele abaixa. O preço vai abaixando porque as pessoas ficam com medo de perder dinheiro. É verdade, não Se ela está perdendo valor e eu tenho ações em coisa de crise. Não pode. Não, o certo é não vender, né? O certo é segurar até passar a crise, mas tem gente que não aguenta. E outra, tinha muita gente envolvida ali, ter vendido tudo, tinha que pagar suas dívidas. Então eles começaram a vender rápido as ações, só que eles começaram a vender de uma vez só. Lembra que eu falei o que acontece se todo mundo ir para o hospital com coronavírus? Não quebra os hospitais? Se todo mundo começa a vender as ações nas bolsas de valores, o que vai acontecer com a bolsa de valor?
ela vai quebrar, porque não tem dinheiro para todo mundo. Bolsa de valores é um dinheiro virtual. A valorização da bolsa de valor é um dinheiro virtual. Quem tiver a sorte de vender no preço alto e não tomar prejuízo, beleza, mas tem muita gente que deixa o dinheiro lá. Com isso, se você tem muita gente que ela é trabalhadora, perde o emprego, e ela vai consumir mais ou menos, o que você acha? Ela perdeu o emprego, ela não tem emprego, está numa crise. Você acha que ela vai comprar mais coisas nas lojas ou menos coisas nas lojas? Menos coisa, professor. Menos. Se vai comprar menos, você começa a ter agora o comércio quebrando. Se tem pessoas desempregadas, quem emprestou dinheiro para comprar as ações e as ações estão abaixando, o dinheiro dela já não dá mais para pagar o banco. Se o banco não recebe as dívidas, o que acontece com o banco? Quebra o banco também. Então foi uma cadeia de acontecimentos, um efeito dominó que fez com que todo o sistema capitalista ruísse. Ele caiu, mas caiu até que um dia a Bolsa de Valores em Nova York simplesmente fechou suas portas. Falou assim, é o seguinte, nós não temos dinheiro para devolver para vocês. Então tinham pessoas que eram milionárias, né? Tinham pessoas que eram milionárias ali, que elas foram na fila do sopão, foram para a miséria. Tinha pessoas que tinham sua casa, foram morar na rua, porque não tinha mesmo o que fazer. Foi a crise generalizada. Agora tem uma pergunta. E o governo não poderia fazer alguma coisa? O que vocês acham? Poderia ou não poderia? Quem dá uma ideia lá? Vamos lá? Poderia fazer alguma coisa ou não poderia o governo americano? O que vocês acham? Eu acho que não, porque ele já estava quebrado junto, não estava? Não poderia. Não, o governo não quebrou. Quem quebrou, na verdade, foi o sistema capitalista das pessoas. Mas o governo em si era só arrecadou menos impostos. Ela não poderia fazer porque o sistema que era nos Estados Unidos era um sistema do liberalismo econômico clássico. O que é o liberalismo econômico clássico? É aquele tipo de trabalho de se capitalizar dinheiro muito livre, onde o governo nunca intervém. O dólar sobe, ele acredita que naturalmente as coisas mudam, as coisas se equilibram na economia. Esse é o liberalismo econômico clássico. Só que chegou no momento que todo mundo começou a perceber que lá na União Soviética, por exemplo, ninguém estava passando apurado. Por quê? Porque lá era o comunismo. Então o governo da União Soviética ele controlava toda a economia. Então todo mundo começou a falar assim, olha, o sistema comunista é melhor do que o capitalista. Olha o que está acontecendo lá com Stalin. Está muito melhor do que está acontecendo aqui, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? A Alemanha também estava bem, porque lá tinha o nazismo. Né? Você tinha a Itália também, ela tinha um controle bem interessante, com o Mussolini também já estava no poder, com o fascismo. Todo mundo começou a olhar com simpatia para esses tipos de governo. Aí então os Estados Unidos tomou uma providência, né? Ela vendo que estava quebrada, a Bolsa de Valores quebrou totalmente. O presidente Franklin Delano Roosevelt, ele fez um projeto que se chama Novo Acordo, né? Ou Novo Ideal, que em inglês é New Deal. O que é o New Deal? O New Deal é um novo ideal estadunidense. Nós vamos parar com o sistema do liberalismo clássico e vamos desenvolver um outro sistema de liberalismo econômico. Um sistema de liberalismo que o governo minimamente ele pode interferir na economia. Ele pode mexer, por exemplo, no dólar. Se você tem o dólar abaixando muito, eu posso segurar o dólar no Banco Central e o dólar voltar a subir. Se eu tenho o dólar subindo muito, eu posso soltar bastante dólar no mercado e o dólar abaixar. Então o governo começou a controlar. O New Deal fazia exatamente isso. O John Keynes, que era o pensador dessa ideia, o economista que pensou isso, por isso que se chama plano keynesiano, porque foi o economista John Keynes que pensou isso. Ele pensou assim, nós vamos fazer uma mínima intervenção na macroeconomia, não na micro. Né, na macroeconomia, aquela coisa que tipo assim, vocês estão vendo o que está acontecendo hoje? O governo não está lá dando um seguro para os que estão desempregados? Não está tentando fazer tudo para que ajudar as empresas para que não mande pessoas embora? O New Deal foi a mesma coisinha, foi a intervenção do Estado na economia sempre que necessário. Então isso que é o plano New Deal, um conjunto de medidas socioeconômicas tomadas pelo presidente, né, dos Estados Unidos, que visava estabilizar os Estados Unidos, né? Foi o fim
do sistema do liberalismo clássico. Então nós passamos a ter o liberalismo keynesiano, que é um liberalismo onde tem a mínima intervenção na macroeconomia, na parte onde você mexe com o dólar e todo mundo sente aquilo que foi mexido, você entendeu? Mexer com o salário mínimo, por exemplo, todo mundo sente essa mexida no salário. Então o New Deal, ó, ela vai pegar, vai trabalhar no setor urbano, ó, vai trazer construção de grandes obras públicas, porque o governo tinha dinheiro. O que não tinha dinheiro era as pessoas, né? Então, ó, construção de grandes obras públicas para gerar emprego, para tirar as pessoas do desemprego, protecionismo alfandegário. Todo produto estrangeiro no país vai ter uma taxa, uma sobretaxa para ficar caro. Aí todo mundo vai comprar o produto americano, certo? Controle de preços, controle de salários, então não teria super salários, mas também não teria salário baixo. E controlar as despesas, principalmente do governo. Controlar o crédito. As pessoas não podiam chegar lá e comprar do jeito que quisesse. O crédito ele tinha que ser controlado, abaixando o juro. Leis de controle do sistema financeiro geral. Então, o povo americano começou agora a emprestar dinheiro a juro baixo, né, e pagar suas dívidas. No setor agrícola ele vai financiar, os produtores terão que produzir bem menos para não sobrar estoque e a diferença o governo vai pagar. Vai pagar uma espécie de um salário para o produtor ali, para ele produzir menos. E os financiamentos para ele produzir com qualidade, mas menos. Tudo isso aí, essa série de situações que ele fez, ó, investimento do governo em obras públicas, aumento de renda consequente, com o aumento da renda dos trabalhadores, eles começaram a aumentar o consumo interno. Aumentando o consumo interno, então, aumenta a geração de impostos. E com isso, as receitas do Estado começaram a crescer. Tudo aqueles impostos começaram a crescer. E os Estados Unidos, nos anos de 1940, já no início da Segunda Guerra Mundial, já tinha voltado a ser a primeira potência mundial novamente, com esse plano feito pelo presidente Roosevelt. Foi um plano que teve muito sucesso na época. Cai muito no vestibular aí esse plano, né? Aqui nós temos um esqueminha, ó, se vocês conseguirem enxergar, ó. Então começa assim, na letra A ali, ó, o investimento do Estado, né, em estradas, barragens, tudo para quê? Para gerar emprego. Criando emprego, você tem um aumento da renda do trabalhador. Se o trabalhador ganha um pouco, ele acaba aumentando a produção. Por quê? Porque ele está consumindo mais, né? Então as fábricas voltam a fabricar mais também. Os dois geram impostos, tanto imposto por parte de quem está consumindo e por parte de quem está produzindo, que vai para a receita do Estado, vai virar impostos no caixa do Estado. E o equilíbrio que o Estado dá é o quê? Reinvestir novamente ali, né, nas obras públicas para manter o trabalho das pessoas até estabilizar e criar um ciclo da economia. Com isso, você tem ali o resultado do New Deal, uma recuperação gradual da economia, voltaram, né, a crescer em 1940, só que continuou havendo uma valorização das ideias comunistas e fascistas, justamente as ideias que vão dar poder à Segunda Guerra Mundial lá na frente. E o fortalecimento do nazismo, principalmente, porque a Alemanha estava crescendo cada vez mais, enquanto os Estados Unidos estava ali parado. Aí você pode perguntar assim, mas professor, mas a Alemanha não estava, por causa do Tratado de Versalhes, ela não estava sendo punida por conta da Primeira Guerra Mundial? Estava e não estava. O Hitler não cumpriu nenhum acordo do Tratado de Versalhes. Quando ele entrou no poder, ele simplesmente ficou tranquilo, continuando a fazer as suas armas de guerra, tudo que foi proibido no Tratado de Versalhes, o Hitler ele desobedeceu. E ele investiu muito na fábrica de armas. E ele tirou a Alemanha da miséria. Aí a pergunta, por que os Estados Unidos não interveio? Justamente porque ela estava com um pequeno probleminha, né? Ela estava com a crise de 29, ela estava resolvendo os problemas da crise de 29. E a Inglaterra e França, e também os Estados Unidos, eles pensaram o seguinte, o Hitler ele vai se fortalecer, e o Hitler não gostava de comunista, nem de ver. Então ele, certamente, como a Rússia é muito pertinho, a União Soviética é pertinho, ele vai atacar a Rússia. Depois que ele atacar a Rússia e destruir o comunismo, nós vamos lá e destruímos o Hitler. Só que não foi isso que aconteceu, né? Aí nós vamos estudar depois ali na Segunda Guerra Mundial que ele vai se unir com a União Soviética contra os Estados Unidos no começo.
E aí nós temos uma outra situação. Mas a nossa aula de hoje, gente, nós vamos ficar aqui na questão da crise de 29. E eu queria aí abrir para algumas perguntas para vocês. Muito bem. O professor tá tranquilo, porque eu já tinha lido